Bom, então, continuando, retomando a nossa aula, que então vai ter 3 partes, né? A primeira parte, que foi do link das 8h30, a segunda parte, como eu conferi, era realmente das 9h30, e a segunda parte do link das 9h30, que é esse aqui, tá? Então, nós falamos lá do risco profissional, que é restrito aos empregadores, ou seja, os empregadores respondem pelos danos causados aos seus empregados e respondem objetivamente por esses danos. E, por fim, uma subteoria ainda dessa teoria do risco é a do risco social, que tem fundamento no princípio da solidariedade social. Temos como exemplo aí tudo que é relativo à seguridade social, né? Quando a gente paga aí, por exemplo, nós contribuímos para o INSS, né? E em determinado momento da nossa vida, a gente precisa desse apoio financeiro, independente do tempo de contribuição. Se eu tiver passado o meu prazo de carência, por isso que é chamado de seguridade social, porque ela funciona como seguro, né? Como um contrato de seguro. Então, eu contribuo para o INSS de alguma forma, como autônomo, como empregado, enfim, como profissional liberal. Algum momento da vida, quando eu precisar daquilo, independente de culpa ou dolo dessa empresa seguradora, que seria aí do governo, eu tenho direito a receber por aquilo que eu contribuí, independente, repetindo, do período de contribuição, desde que eu tenha passado o prazo de carência. Imagina que uma pessoa contribuiu por um ano como para o INSS, né? Independente autônomo, ou se ela contribuiu como empregado, e depois de um ano ela adoece gravemente e ela não consegue voltar a trabalhar. Então, ela só contribuiu nesse período de um ano, mas se esse um ano equivale à carência desse período de contribuição, ela tem direito de ficar aí, o que a gente chama de encostado, sem trabalhar, recebendo o último salário que ela faria jus, conforme o teto do INSS, e ela vai receber esse salário até ela se curar dessa incapacidade dela, né? Então, isso decorre exatamente dessa seguridade social, que vem da teoria do risco, independente da pessoa ter causado esse dano em si mesma, né? Imagina que a pessoa estava dirigindo embriagada e teve esse problema, né? Então, ela era culpada disso. Então, não se avalia essa questão. Se ela contribuiu e ela tem capacidade para o trabalho, ela tem direito de receber por isso aí, que vem dessa teoria do risco social. Então, resumidamente, na teoria do risco, eu aplico na teoria do risco a responsabilidade civil objetiva, em que a vítima só precisa provar conduta, dano, nexo, e as subteorias dessa teoria do risco é a do risco integral, do risco administrativo, risco criado, risco profissional e do risco social. Bom, tendo falado dessas teorias do risco, nós vamos começar, então, agora a ler os artigos do Código, né, sobre essa responsabilidade civil e aplicar essas teorias e essa questão da conduta dano nexo nessa leitura desses artigos. O primeiro artigo é o 927. Em cima desse artigo 927, parágrafo único, você já pode escrever nele aí, responsabilidade civil objetiva. Por que parágrafo único? Porque o caput do artigo 927 se reporta ao artigo 186, então ele cuida da responsabilidade civil subjetiva. Então vamos lá. 927 caput diz que aquele que, por ato ilícito, e aí ele reporta artigo 186 até 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Essa é a responsabilidade civil, então, subjetiva. Por quê? Se ela decorre de ato ilícito, que está escrito aqui, ela só pode ser subjetiva. Portanto, eu tenho que provar aqui conduta, dano, nexo, culpa e dolo do agente. É a teoria da culpa que se aplica aqui. Quando vamos para o parágrafo único, eu tenho: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Então, aqui a responsabilidade civil objetiva aplica-se a teoria do risco.
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Ou, olhe bem, quando é que eu aplico a teoria do risco? Nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Então, veja bem, a empresa, quando ela trabalha com determinada atividade que, por sua natureza, ela implica risco para os direitos de alguém, ela não está, a princípio, ferindo lei. Pelo contrário, se ela foi autorizada pelo governo, mesmo sendo uma atividade de risco, ela é legal, ela é lícita, porém, ela causa dano a outrem. Então, em razão desse dano que ela causa, essa pessoa tem direito a reclamar por esse dano com fundamento na teoria do risco, que reforça a responsabilidade civil objetiva, certo? Então, lembrando, enquanto o 927 caput, se eu falo de ato ilícito, eu tenho responsabilidade civil subjetiva, na objetiva, que é o parágrafo único, ela decorre tanto do ato ilícito como do ato lícito, certo? Bom, sobre essas teorias, gente, da culpa, são duas teorias que a gente aplica, ou é a teoria da culpa ou é a teoria do risco. Repetindo, eu postei uma videoaula falando delas, que é essa aula 9, tá? Responsabilidade civil, aspectos gerais, que está aqui no EAD. Outra questão aqui, terminando esse 927, que eu quero lembrar vocês, é a respeito dos fóruns que eu já estou corrigindo, tá? E eu já tinha falado em algumas aulas anteriores, quem assistiu minhas aulas sabe disso, né? Quem estudou para a prova pelas aulas lembra do que eu falei, que os fóruns têm data de postagem. E eu já tinha falado para prestar atenção nas datas de postagem. Todos eles eu coloquei data de postagem. Quem postou fora da data, eu vou corrigir, mas com a metade da nota que está aqui na data, certo? Então, eu vou corrigir em cima da metade da nota. Por exemplo, o Fórum 2, repetindo o que eu já falei em outras aulas, a data limite aqui é 30 de abril. Tem gente que postou aqui dia 10 de maio. Então, a sua atividade vai ser corrigida valendo 5 pontos. E, ainda, além de postar dia 10 de maio, postou com cópia, né? Teve gente que copiou diretamente trechos da internet, principalmente naquele trabalho que era para você fazer em grupo, que era de pesquisa dos contratos. Gente, plágio, vocês já estudaram, vocês já tiveram aula de ABNT, e eu já falei isso antes. ABNT não, que é sobre as regras, né, de plágio, de postagem, que vocês tiveram, inclusive, essa disciplina ministrada toda online, que é metodologia do ensino superior. Beleza. E eu já tinha falado em outras aulas também, para tomarem cuidado com o plágio, porque o plágio é zero. Plágio é grave, tá? Então, quem fez postagem aqui toda copiada vai ficar com zero, tá? Principalmente naquela que eu fiquei chocada, que a atividade é em grupo, que são aqueles dos contratos, e foi copiado idêntico ao da internet, certo? Então, vai ser avaliado com metade da nota, ainda tem esse detalhe aí do plágio. Bom, voltando então aqui, tendo reforçado a questão dos fóruns, vamos lá para o artigo 928 do Código Civil, que diz assim: o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 928 está falando, obviamente, do relativamente incapaz. Porque o absolutamente incapaz todo negócio jurídico realizado por absolutamente incapaz seria nulo. Então, absolutamente incapaz, até por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não tem como responder por seus atos, né? Lembrando que seria o menor
até os 16 anos, seria considerado absolutamente incapaz. Então, quando o 928 fala que o incapaz responde pelos prejuízos que causar, ele está falando relativamente incapaz. Depois dá uma lida lá no artigo 180 do Código Civil, tá? E nós falamos disso também lá no artigo 9, que fala sobre o contrato de mútuo. Nós comentamos sobre essa questão do relativamente incapaz. Eu não me lembro ao certo do artigo. O mútuo foi estudado esse semestre. Só lembrar aqui qual é. É o 530... Não. 534. Não. Locação. 586. Depois dá uma lida lá do 586 até o 589 do Código Civil, que também fala do menor, tá? Então, quando o código fala que o menor responde, ele estaria falando do menor relativamente incapaz. Então, esse menor incapaz, ele vai responder, só tem um detalhe, ele só não irá responder se aquele valor da indenização ultrapassar as forças da sua subsistência, ou ele depende daquele dinheiro para sustentar a si ou a outra pessoa que depende dele, né? Então, o menor relativamente incapaz, ele pode trabalhar, ele pode ter economia própria, então ele responde com as suas economias, repetindo o parágrafo único, desde que essa responsabilidade não atinja o seu sustento ou alguém que dependa desse dinheiro e dependa desse menor, né? Por via de consequência, tá? Vamos lá para o artigo 929, que diz que se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Isso aqui é aquele caso lá do artigo 188, que eu falei que tem que tomar muito cuidado quando alguém causa deterioração ou destruição à coisa, ou causa lesão à pessoa, a coisa dessa pessoa ou essa pessoa. Se esse indivíduo que causou essa deterioração ou essa destruição não provar que foi extremamente necessário para evitar um perigo e ele usou os meios corretos para evitar esse perigo, que eram os meios necessários, se ele não provar que ele agiu conforme esses meios necessários e a intenção dele era evitar o perigo, ele responde. É isso aqui. O artigo 929 está fazendo um reforço do que está escrito lá no 88, inciso 2, e seu parágrafo único que reforça essa questão. Então, lembra do exemplo que a gente deu de acidente de trânsito, em que tem uma vítima ali dentre as ferragens, e você vai lá tentar resgatar essa vítima, né? Se você não provar que aí você, ao resgatar essa vítima, essa pessoa tem uma lesão, né, grave, e aí, se você não provar que aquilo era extremamente necessário, porque você estava a fim de remover um perigo iminente, causou uma lesão nessa pessoa, essa pessoa tem direito de entrar com ação contra você e, entrando, ela tem direito de receber aí os danos materiais e até morais decorrentes dessa lesão que você causou a ela, tá? Então, muito cuidado com o que é extremamente necessário. E eu dei outro exemplo para vocês, que foi no caso daquele homem que invade a casa da mulher, né? E derruba a porta dela, porque ele a ouviu gritando, e ele achou que era uma questão grave. E ela provou que, na verdade, ela gritou, mas não pediu socorro, porque ela se assustou. E ele já vinha há algum tempo a assediando, né? E ali, como ele ficava na espreita, vigiando o dia a dia dela, foi suficiente um grito para que ele invadisse a casa dela e a pegasse nua no meio da cozinha. Lembra desse caso? Bom, artigo 930 vai reforçar mais uma vez esse inciso 2 do artigo 88, que ele diz: se o perigo ocorrer por culpa de terceiro,
Contra este, terá o direito do autor do dano à ação regressiva, para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Esses casos aqui têm a ver com a questão da teoria do nexo, né, da causalidade imediata ou direta. Imagine que você está dirigindo normal e passa uma pessoa bêbada num carro na contramão. E para você não atropelar uma pessoa que estava atravessando a faixa, esse cara passa na sua frente, você pega e leva o seu carro para a calçada e nisso você arromba a parede de uma casa. E essa parede estraçalha todinha. E o dono dessa casa, ele vai entrar com ação contra quem? Lembra da questão do nexo de causalidade direta e imediata. A princípio, quem causou dano? Quem que derrubou a parede da casa dele? Foi você. Então, ele tem direito de entrar com ação contra você, porque a princípio ele não tem obrigação de investigar quem é essa pessoa que estava dirigindo, que levou você a derrubar a parede dele, né, com o carro. Então, ele entra com ação contra você e você responde esse processo, né, indeniza. Só que se você, tendo provas de que esse camarada estava bêbado e você, para não atropelar alguém, causou esse dano, essa destruição no imóvel dessa pessoa, você tem direito, neste processo, entrar com uma ação de regresso. Vocês vão estudar isso em processo, né, em matéria de processo, mas é uma ação mais rápida, resumindo, seria isso, contra esse terceiro. Por que ele é terceiro? Lembra que obrigação é o vínculo jurídico entre as partes. Esse vínculo jurídico é o nexo. É exatamente o que fala lá no artigo 403 do Código Civil. Então, essa relação obrigacional, que por sinal é extracontratual, porque a vítima que teve sua casa derrubada e sua parede derrubada, ela vai provar culpa ou dolo, né? Ou seja, ela tem que provar que você foi imprudente, que de repente você tinha outro meio de se desviar daquilo ali. Imagina que ela prove, né? Por isso que eu passei o caso do engavetamento, para vocês darem uma lida nos julgados, tá? Porque há a possibilidade no engavetamento de a parte logo atrás de você, mesmo não tendo sido ela causadora desse acidente de trânsito, ela vir a responder também. Por exemplo, se não provar que ela não estava numa distância necessária do seu carro, né? Que a gente fala que está andando colado na minha traseira, né? Então, a possibilidade desse engavetamento seria maior. Então, isso que é interessante no direito, tá? Existe N situações, cada caso é um caso para se aplicar essa responsabilidade civil. Então, nesse caso, no 930 especificamente, ele está dizendo nessa situação em que eu provei culpa desse cara que bateu na minha e destruiu minha parede. Mas mesmo agindo com culpa, ele tem como provar que o que o levou a fazer isso foi as circunstâncias desse outro camarada, né? Que estava passando ali embriagado, que o levou a agir dessa forma. Então, ele teria essa ação de regresso contra terceiro. Ele seria terceiro porque o vínculo obrigacional aí é entre a vítima, que é o dono desse imóvel, que teve a parede destruída, e você que bateu na parede dele, certo? Esse vínculo seria entre vocês dois. Quem não faz parte dessa relação bilateral é conhecido como terceiro. Bom, artigo 931. Que horas a aula vai se encerrar? Até às 10h30. A previsão aqui no nosso sistema é 10h30. Bom, 931 diz assim: ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Isso aqui é a aplicação da teoria do risco-proveito que eu falei para vocês. É uma das subteorias do risco, né? Então, aqui, os empresários e as empresas respondem pelos produtos postos em circulação. Isso também está regulado lá no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12, 18, 19, 23 e 25.
certo? Então, tem a ver com relação de consumo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um chat aqui. Não, só isso. Então, nós temos aqui a aplicação exata da teoria do risco-proveito. Artigo 932, ele vai dizer assim: são também responsáveis pela reparação civil. Veja bem, quem também são responsáveis pela reparação civil? Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Então, se esse filho menor causa dano a alguém, quem responde são os pais. Lembrando que, a princípio, os pais respondem, inclusive pelo menor relativamente incapaz, a não ser que esse incapaz, lembra lá no 928 do Código Civil, se as pessoas não tiverem obrigação de fazer, por alguma razão, não tiver meios suficientes para pagar essa indenização, o incapaz, tendo renda, ele responde. Bom. 2. O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Lembrando que tutor é o representante do menor, tá? E esse menor, ele tem uma incapacidade mental ou física, ou de alguma forma, e aí esse representante dessa pessoa é chamado de tutor, tá? O curador já é o representante do maior incapaz. Então, se esse pupilo ou esse curatelado causa dano a alguém, quem responde por esse dano é o seu tutor ou o seu curador. O empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir em razão dele, que foi o caso que eu dei na primeira parte lá da aula, de você ir numa loja e o vendedor te enganar, te maltratar, né? Contra quem que você vai entrar com a ação? É contra esse vendedor? Então, estamos respondendo aqui. Ou contra a loja? Contra a empresa? Quem responde é a empresa, que é o artigo 932, inciso 3. Repetindo, o empregador ou comitente, por seus empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho que lhes competir. Então, veja bem, nós temos aqui a conduta que causou o dano causado, né? E o nexo. Então, nós temos aqui, esse nexo aqui é por força de lei, pela teoria do risco, que obriga essas partes a responderem por seus representados. Então, você tem uma relação de representação. Então, veja bem, repetindo, o empregador ou comitante pelos seus empregados serviçais ou prepostos no exercício do trabalho. Esse nexo, essa conduta tem que acontecer no exercício do trabalho. Então, se o vendedor sai da loja e ele causa um dano a alguém fora da loja, fora do exercício do seu trabalho, a pessoa não vai poder ter o direito de reclamar contra a loja porque sabe que o cara trabalha na loja. Não. Só se esse dano que ele causou for em exercício de seu trabalho, né? Então, nós estamos aí nessa época aí de reclusão e muitos serviços hoje prestados são online. Então, a pessoa contrata alguém online e a pessoa, imagina que você compra um produto e tem lá o cara que vai, o entregador, né? Você comprou online e está esperando e vem um entregador. Bom, se o entregador foi contratado para a empresa, né? Ele é um serviçal da empresa. Então, não adianta a empresa querer dizer que ela terceirizou aquele serviço de entrega e que ela não tem nenhuma responsabilidade pelo dano que esse cara causou. Imagina que esse cara é uma questão de comida. Na hora dele entregar a comida, quando ele vai te entregar a comida, ele derruba aquela comida todinha, né? E aí você entra contra a empresa, fala, olha, eu quero outra comida, porque o cara, na hora dele tirar do negócio lá, a comida quebrou, rasgou e caiu tudo no chão. E aí, essa empresa aí que vai entregar esse alimento se recusa a te dar, porque fala, não tem nada a ver com isso, porque ele é um terceirizado, você tem que ver com ele. Tem sim, por força desse artigo 932, inciso 3, tá? Outro caso que nós temos aqui é o 4, em que diz que
Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, aqueles que albergam, né, por dinheiro, eles respondem pelos atos dos seus hóspedes, moradores ou educandos. Então, se algum educando causa dano a outrem, furta o celular de alguém dentro desse albergue, quem responde é o albergue. Se eu estou no hotel e o meu celular some, deixa em cima da mesa, mas quem tirou foi um hóspede, quem tem que me indenizar é o hotel, não é o hóspede. Aí é problema do hotel com o hóspede, certo? E o inciso 5º, ele vai dizer que os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime, até a concorrente quantia. Ou seja, quem é coautor de um crime, mesmo que não tenha se lucrado com esse crime, ele responde até a quantia desse crime, tá? Concorrente aí na sua participação, logicamente, e referente a essa quantia do crime, mesmo que ele não tenha lucrado com ele. Bom, esse artigo 932, ele está falando aqui de uma responsabilidade por fato de terceiro, né? Então, veja bem, repetindo terceiro. Por que é fato de terceiro? Porque o vínculo aí, se a gente for pegar a questão da teoria do nexo, que é da causalidade imediata, quem teria que responder por um dano causado seria aquele que imediatamente me causou o dano. Né? Voltando lá no exemplo do João bater na casa da Maria, quebrar a parede da Maria toda, mas ele bateu porque havia um cara atrás que o levou a bater. Enfim, resumidamente seria isso. Então, o cara atrás seria terceiro, porque quem causou o dano na casa da Maria foi o João, que bateu. Então, veja bem, todas as situações, vamos pegar ali o exemplo do inciso 4, a situação do inciso 4, que são os hotéis. Né? Eu estou lá no hotel e meu celular, eu fui botar comida para mim no restaurante, quando eu voltei, meu celular sumiu. Pedi as câmeras mostraram que foi um hóspede que furtou esse celular. Não me interessa quem vai responder é o hotel, certo? Porque ele hospeda por dinheiro. Então, veja bem, o hotel aí é terceiro, porque quem me causou o dano não foi o hotel, foi quem ele hospedou. Agora, por que o hotel responde? Ele responde por força de lei. Lembra que eu falei que a responsabilidade civil objetiva, ela não decorre só de um ato ilícito, ela também decorre de um ato lícito, por força de regulamentação específica, de lei. Então, o que o hotel fez? Ele não fez nada contra mim. Mas ele vai ter que me indenizar porque está tipificado aqui, está descrito no artigo 932 do Código Civil, que é a responsabilidade por fato de terceiro. Ou seja, mesmo não havendo um vínculo obrigacional, que pelo nexo seria da causalidade imediata, o nexo entre conduta e dano, quem me causou o dano foi a conduta do hóspede João, e não do hotel Harmonia Bem, por exemplo, quem vai responder o Harmonia Bem? E ele é terceiro nessa relação. Por isso que é chamado de fato de terceiro, certo? E essa responsabilidade é objetiva. Quem é que diz que ela é objetiva? O artigo seguinte, que é o 933. Ele diz assim: as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa, então ela é objetiva, de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, todo esse rol de pessoas do artigo 932 é de terceiros. Tá? São terceiros que respondem, mesmo não tendo praticado o ato ilícito, mas eles respondem por força da lei, da teoria do risco, né? Bom, lembrando que o inciso 3 do artigo 932 é a outra subteoria do risco, que é a do risco profissional, né? Quando ela diz que os empregadores ou comitentes respondem por seus empregados, serviçais ou prepostos. Então, enquanto o artigo 931 fala da risco proveito, esse inciso 3 do 932 fala do risco profissional. E por que eles respondem, né, gente? Eles respondem porque eles estão aí na condição de representantes. Representantes por força de lei, tá? Lembra da representação, que é o artigo 115 do Código Civil, que fala que ela decorre da lei
ou de um contrato. Então, um dos casos que a lei fala da representação é esse aqui do 932, certo? Dá uma lida depois no artigo 115 do Código Civil, tá bom? Lembrando que o representante é aquele que age em nome da pessoa, tá? Ele não age em nome próprio, ele age em nome da pessoa. Então, os hotéis, eles estão agindo em nome de seus hóspedes. O empregador, ele age em nome dos seus empregados, seus trabalhadores. Bom, eu fui avisada aqui que eu tenho mais 10 minutos, tá, gente? Então, a gente vai dando continuidade na hora que estiver acabando, se bem que o conteúdo aqui já está terminando dessa aula de hoje. Aí, assim que terminar ou acabar, a gente encerra a aula. Bom, o artigo 934 diz assim que aquele que ressarcir o dano causado por outro poderá reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz. Ou seja, quando eu vou ressarcir um dano que outra pessoa causou, eu posso entrar de novo, o nome é ação de regresso, contra essa pessoa por quem eu paguei. Que exemplo que nós temos aqui, que já foi estudado? O caso do seguro. Lembra do seguro, quando alguém, inclusive, esse caso aqui do engavetamento, eu misturei duas situações jurídicas nesse caso aqui que eu passei para vocês no fórum. Envolve o contrato de seguro, envolve responsabilidade civil e envolve a teoria do corpo neutro, que é no caso do engavetamento, que eu já me adiantei aqui nesse fórum para vocês pesquisarem sobre isso. Bom, então, lembra do seguro que eu falei para vocês? Que se eu tenho um seguro que cobre terceiro, olha o nome, seguro cobre terceiro. Aí, houve uma batida no meu carro e eu imediatamente falei, não preocupa, como não é um acidente, só houve uma batida, não teve vítima, eu vou acionar a seguradora, ela vai pagar o meu carro e vai pagar o seu. Beleza, acionei a seguradora, tá autorizado, mecânica autorizada é tal, vai lá. E o cara vai, leva o carro, o conserto ficou em R$3.000 do carro dele, o meu mais R$3.000. Beleza. Só que a seguradora, ela invoca o artigo 934, invoca o artigo próprio do contrato de seguro e entra futuramente com ação contra esse terceiro, que ela pagou R$3.000 para arrumar o carro dele. Ela provando que foi ele que causou o dano, né? Quer dizer, ele que estava errado e bateu no meu carro, e ela tendo provas disso, como eu disse naquela aula, que é fácil provar isso, porque hoje é tudo virtual, né? Ela tem como estar entrando aí com uma ação futura, pedindo esse ressarcimento daquilo que ela pagou por essa pessoa, tá? E, logicamente, corrigido monetariamente, que é exatamente o artigo 934 aqui do Código Civil. Bom, artigo 935, ele diz assim, a responsabilidade civil, ela é independente da criminal, mas não se podendo questionar mais sobre existência de fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas em juízo criminal. Nós vamos estar estudando especificamente, nós vamos ter uma aula que eu vou destrinchar essa responsabilidade civil, nós vamos falar especificamente do dano material, dano moral, etc. Mas na responsabilidade civil, aqui, ela é conhecida como ex delito, ou seja, ela ocorre do delito, que é artigo 935. Portanto, o crime enseja em responsabilidade civil. Lembrando que a responsabilidade civil, ela é pecuniária, traduzindo, te dá direito a uma indenização pecuniária. Uma pessoa que matou alguém, e essa pessoa tem um vínculo afetivo com outra, por exemplo, é pai de duas crianças. A família tem direito de entrar com uma ação indenizatória contra o assassino, pedindo para ele arcar, inclusive com alimentos dessas crianças, até elas completarem a sua maioridade. Olha só. Tem também dano moral, porque perdeu um ente querido,
E é o dano moral que a gente conhece como in re ipsa, ou seja, do próprio fato, o próprio dano causado, que seja em dor, e seja em violação à intimidade, à honra, à vida, isso leva ao dano moral. Como que não precisa ser provado, porque o próprio fato delituoso, ele seja no dano moral. Eu tenho também como pedir aí o lucro cessante. Esse cara trabalhava, então foi interrompido, que tem a ver com os alimentos, né, que seria ali a pensão, não a pensão do INSS, mas a pensão decorrente desses alimentos que que esses meninos teriam para o seu sustento. A esposa também tem direito a pedir essa pensão. O dano material, toda despesa com funeral que foi gasta, né? Inclusive, quando não tem prova dessa despesa, o próprio tribunal atribui um valor aí, na época, há alguns anos, 3 anos atrás, era em torno de 15 mil reais, né? Que às vezes você não tem prova do que você gastou e que ninguém, né, na morte do ente querido, vai ficar preocupado em ficar guardando recibo de flor, né, do que pagou referente a isso. Então, a pessoa teria também direito a dar material pelo funeral. Enfim, o que eu estou dizendo é que os crimes ensejam em responsabilidade civil. Só que as partes não sabem disso, não reclamam. Mas você poderia entrar com uma ação contra o agressor desse crime para te indenizar. Essas ações são chamadas de ex delito, porque é decorrente de um crime. E só não vai ser ressarcido no cível se provar no crime que não houve fato ou essa pessoa contra quem você entrou com a ação não foi o autor do crime. Por quê? Nós temos aí repetindo o nexo de causalidade com essa conduta e esse dano. Aí não se aplica culpa de terceiro, não se aplica o fato de terceiro nessa questão do crime, tá? Lembrando que o autor, né, o crime, ele trabalha com autor e coautor. Se for coautor, ele vai responder. Mas se não tiver autor nem coautor, ou seja, houve uma negativa da autoria, isso vai repercutir no cível e civilmente não haverá essa indenização. Então, são duas situações em que no cível não vai haver essa repercussão criminal. Se houver provado no crime negativa de fato ou negativa de autoria, você não tem como reclamar isso no cível. Um detalhe é que, para entrar com essa ação civil, é usada, inclusive, a sentença criminal. Tendo essa sentença criminal transitada em julgado, ela é um título, né, inclusive, executivo. Vocês vão estudar isso mais à frente em processo, eu posso executar essa sentença e passar já uma etapa grande aí de um processo, que seria aí num rito, por exemplo, um processo de conhecimento, que eu teria que provar ainda para o juiz, o cara causou dano e tal, mas se eu tiver uma sentença falando que o autor, fulano realmente foi autor, e realmente ele praticou aquilo, eu uso aquilo ali e executo e peço a minha indenização civil em cima daquilo ali, tá? E, logicamente, se houver ali falando de uma indenização, né, que o juiz tem atribuído um valor a título de ressarcimento, né, na criminal. Bom, pessoal, resumidamente seria isso, né, o que eu vou passar para vocês. E termina aqui nessa parte do 935, mesmo porque a nossa matéria está acabando, que ela vai até o 954, no comentário dos artigos, depois nós vamos ficar com a teoria e com os fóruns, aplicando isso aqui. Então, eu vou encerrar a aula. Existe mais alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida? Mesmo porque está faltando 1 minuto aqui. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, repito, por favor, façam pelo WhatsApp do EAD. Bom? Então, vamos encerrar. Bom dia a todos e tenham uma ótima e abençoada semana.